O meu convidado de hoje é uma união de talentos, um exemplo de unir arte e lógica. É músico, multi-instrumentista, piano, guitarra, violão, bateria, percussão. Aprendeu tudo sozinho. Depois aprendeu programação na Aeronac. Criou robôs e automações para trabalhar como agente imobiliário e agora usa IA para criar músicas. E foi militar no Brasil. Há algo que atravessa tudo isto. Nunca parou de aprender. Sempre autodidata. Sempre a integrar conhecimentos. É o pai da Valentina, do Heitor e do Otto e hoje vamos falar sobre o que é ser autodidata, ensinar sobre educar 3 filhos para um mundo que muda constantemente. Rodrigo. Pensar, decidir, criar. Não é só deixar andar. Se o mundo mudou de vez, educar mudou também. Gênios do amanhã! Um podcast por Charcoders. O futuro não se adivinha. Educa-se. Bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, como estás? Tânia. Tô bem. Obrigado pelo convite. De nada, é um prazer ter-te cá. Acho que vais-nos dar aqui umas perspectivas bastante interessantes. Sim, Ok? espero. Olha, Rodrigo, tu és músico, multi-instrumentista, programador, agente imobiliário, criador de automações, és ex-militar e agora usas a AI para criar música. Como é que isto tudo se junta? Olha, acho que eu posso começar dizendo que isso tudo se junta pela minha curiosidade. Sempre fui muito curioso. Então já andei nessas áreas da programação, comecei a estudar programação ainda com 15 anos. A Aerohack, onde eu estudei mais recentemente, durante a pandemia, foi para me aperfeiçoar. Música sempre andou comigo. Os instrumentos, eu gostava de um, começava a tocar, me interessava por outro, ia para aquele outro. E tipos de música também, do samba, a música erudita. Pronto, já passei por tudo isso. Então, hoje em dia, essa minha curiosidade me leva a juntar essas informações, essas experiências de diversas áreas para criar, né? Para usar a criatividade. Quer dizer, isso. então, que isto tudo foi acontecer, não foi nada planeado. Nada planeado. E tu és curioso e sempre foste assim? Sempre fui muito curioso, me interesso por muitos assuntos e essa é uma natureza de curioso mesmo. Como é que funciona isso? Eu vou lá e pesquiso, fico meio maluco até às vezes, passo dias, semanas pesquisando sobre algo e às vezes não serve para nada. Às vezes eu simplesmente, não gostei. Mas depois que eu me aprofundei um pouquinho, gostei, não gostei. E aí eu sigo. Pronto, normalmente é assim. Ok. É meio maluco. Tu foste militar no Brasil. Tu Fui. achas que isso mudou alguma coisa? Quer dizer, achas que isso mudou a forma como tu aprendes e como te organizas e como sistematicamente fazes as tuas tarefas? Olha, eu posso dizer que não. Ok. O que acontece? Quando você está na tropa, quando você está no exército, o exército é um potencializador. Ele potencia suas capacidades. Se você entra lá, isso já tive exemplos com soldados meus, entra lá uma pessoa mal preparada, com poucos valores, ou enfim, não é o exército que vai melhorar. O exército pode até piorar. Já teve situações em que o soldado entrou lá e praticamente viveu preso o tempo todo estava lá, porque ele já não tinha aqueles valores dentro dele, que vem normalmente da família. O exército, sim, me ajudou a potencializar o que eu já gostava de fazer, as coisas que eu acreditava. Então, sim, foi muito bom, ajudou, mas existe também uma ideia errada de que o exército transforma. Eu acho que só potencializa, a tropa potencializa o que a pessoa é. Entendeu? É curioso essa abordagem. Sim, já me aconteceu até assim, desculpa, um exemplo rápido. Veio uma mãe, uma época, estava no alistamento militar, eu fazia parte da comissão, e ela chegou lá, a gente tinha dispensado o filho dela. E ela voltou lá com o filho, pedindo, pelo amor de Deus, olha, vocês têm que colocar meu filho na tropa, ele tá andando com um pessoal esquisito, com um pessoal errado, e olha, eu tô preocupada com ele, e eu tive que falar, minha senhora, a gente não vai mudar isso. Isso é educação em casa. Se ele está hoje se envolvendo, olha, é um papel mais da família do que nosso, né? E é pura verdade, né? É isso mesmo. Ok. Olha, tu és autodidata, não é? Já Sim. percebemos isso. Gosto,
Na parte da música, então, aprendeste tudo sozinho. Sim, sim, Na parte da programação, também aprendeste sozinho e também foste à Aeronac, sim, sim, certo? Mas depois continuaste sozinho, continuaste a fazer este percurso de aprendizagem sozinho, sim. correto? Como é que tu aprendes? É mesmo a curiosidade. Até uma coisa que eu acho que é importante que às vezes falta um pouquinho. Por exemplo, quero resolver um problema. Como é que eu faço isso? Vou pesquisar. O programador em si, eu não sou um programador profissional. Eu estudei programação para me ajudar nos meus projetos. Então, não vivo de programação, não tenho projetos de programação que me pagam para isso. Então, assim, é mesmo a questão de quero resolver o problema. E um programador tem essa tendência a procurar documentação de software, documentação de linguagem. Como é que eu faço isso? Ele vai lá e procura. Eu acho que eu tenho um pouquinho isso naturalmente, de curiosidade, e me leva para esse caminho de, olha, vou fazer isso, vou tentar aquilo, né? É mais ou menos por aí. Dá-me um exemplo da última coisa que aprendeste. Olha, recentemente eu tenho trabalhado muito com IA, né? E eu precisava fazer com uma agente minha, um agente de IA, fizesse ligações telefônicas mesmo, Uhum. para falar com as pessoas, com os clientes da imobiliária. E eu não tinha nenhuma ideia de como que eu ia fazer isso. Então comecei a pesquisar vídeos no YouTube, artigos, documentação de inteligências artificiais, para entender como é que eu fazia essa conexão. Pronto, então foi uma coisa que me surpreendeu. Hoje eu consigo ter uma voz de IA me ligando, conversando comigo em tempo real. E é uma coisa que eu aprendi foi semana passada. A Então, semana passada. foi. A semana passada e já puseste em prática. Já está a trabalhar, Ok, já. perfeito. Ele é mesmo autodidata. Ok, ok. Música e programação, se Uhum. nós olharmos assim para estes dois pilares, não tem nada a ver. Sim, Mas tu trabalhas as duas, em conjunto. sim, sim, sim. O que é que isso tem, o que é que elas têm em comum, afinal? Olha, a gente pode até conseguir uma relação da programação com a música, puramente, assim, quando a gente pensar que música é lógica. Uhum. Música é um conjunto de sons e de tempo e de ritmo e que você aprende a combiná-los para fazer uma música. Programação, códigos, scripts, coisas que você combina para executar alguma tarefa. Agora, hoje em dia, é, tem a facilidade da IA, que é uma coisa que agora eu tenho utilizado muito para criar músicas para mim mesmo, um projeto pessoal para falar de filosofia com a música, e eu junto o conhecimento da música que eu tenho, de produção, de conhecimento dos instrumentos, para colocar numa ferramenta de IA, para gerar para minha voz, gerar os sons que eu quero, de acordo com o que eu desejo passar naquela música. E é incrível, é tipo, é mesmo, tô vivendo um momento muito feliz, assim, é super divertido fazer isso, né? Aprender música sozinho e aprender a programar sozinho, o processo é o mesmo? É basicamente assim, porque você tem que ter gosto pela coisa, né? Por exemplo, eu aprendi a música porque eu era criança e eu adorava aquilo, e eu ficava horas nos instrumentos e me dedicava e errava e tentava de novo e treinava muito o ouvido, ouvia uma música, tentava copiar. E o código também é muito parecido, porque você quer fazer alguma coisa, você viu alguma coisa funcionando, você fala, como é que eu faço isso funcionar também? Né? E vai atrás dessa linha de pensamento para tentar entender aquilo e executar também. Então, é muito parecido, é muito parecido. Acho que talvez em todas as áreas, essa curiosidade, essa vontade de descobrir como que a coisa funciona é que leva a pessoa a aprender algo, né? É a linha que te leva a aprender algo. Agora usas a IA para criar as músicas, não é? Sim, sim. Como é que isso funciona? É muito legal. É assim, eu gosto de ler principalmente filosofia e filosofia estoica, que é o que eu tenho lido mais. E aí eu começo a ler aqueles textos, são complicados, aí você começa a ler aquilo e pensa na sua vida, aí vem umas ideias, eu escrevo aquilo e deixo ali salvo. Pronto, eu comecei a fazer isso. Chegou um momento que eu falei, ué, tem essa IA que tá aí fazendo música. Eu não sei cantar, frustração da vida, não sei cantar. Toco um monte de instrumentos, mas olha, cantar nunca foi minha praia. Ok. Então, falei, olha, a IA tem voz. Então, ao invés de eu pegar a música e pedir para uma cantora gravar ou um cantor gravar, vou eu mesmo fazer.
Pronto. Então eu vou lá, pego aquela minha ideia, estruturo numa letra, às vezes até uso a própria IA para me ajudar a estruturar aquilo no formato, melhorar alguma coisa, melhorar as rimas, procurar palavras que eu não consegui encontrar. Depois pego isso tudo, coloco no Suno, que é a IA que eu utilizo, coloco lá e falo, olha, eu quero que aqui na introdução tenha um trompete, que aqui tenha um violoncelo. Ah, a voz vai ser assim, com uma voz feminina, voz masculina com rap, pronto. E vou dizendo o que eu quero que aconteça em cada parte da música. E aí sai um resultado incrível, assim, com voz, com harmonias e é super divertido. Todo mundo tem que tentar fazer isso. Criaste alguma recentemente? Sim, criei algumas, eu tô com um monte de música. Teve uma que eu já lancei, Ok. já tá no Spotify, no YouTube, foi um primeiro Pois, teste. diz aí, como é que podemos pesquisar no Spotify? Olha, o nome do projeto é Máquina Sofia, mas se escreve Machina Sofia com Ok. PH, Machina Sofia. É. E Sofia com PH. com PH. Isso vem do latim, Sofia, sabedoria, Machina, máquina. Então é Ok. uma máquina de sabedoria, Sabedoria. que é a ideia desse Boa projeto. analogia. A ideia desse projeto é um ser humano com a ajuda da IA fazendo músicas de filosofia, né? Então eu lancei uma, inclusive a primeira que eu lancei está em português de Portugal. Ok. Fiz com a letra mesmo em português de Portugal, fala de Lisboa, é bem interessante. Mas eu já tenho outras para lançar. Para a semana eu devo lançar um EP com 8 músicas e vai ser bem... Mesmo como se fosse um álbum. É um álbum mesmo, vai para o Spotify, vai para o YouTube, vai para todo lado. Mas é uma coisa que eu faço para mim e que eu mais gosto, é ver meus filhos cantando em Os casa. teus filhos cantam as tuas músicas? Cantam a música. A sério? Qual deles é que canta mais? O Heitor, a Valentina ou o Otto? Olha, os três, o Otto. O Otto! O Otto é engraçado porque ele canta o final das frases, né? Sim. Então, às vezes a gente tá lá ouvindo a música e vê ele cantando e ele gosta muito de músicas, ele senta e finge que tá tocando. Assim, eles se divertem. Tem as preferidas, né? Claro, eles gostam Sim, mais, se sim. cantam mais, canta inteira. A Valentina adora decorar a letra. Então ela decora as letras todas e isso pra mim é bom porque eles estão ouvindo alguma coisa que vai ser bom pra eles, né? A base Sim. é boa, é Sim, filosofia. as tuas letras estão Sim. baseadas em filosofia. Para que eles tenham possam absorver alguma coisa interessante, diferente do que está aí na rádio, que está na modinha, no TikTok, etc e tal. Apesar que eles não veem TikTok, mas tudo bem. Eu acho que Não, eles não. também ainda são um bocadinho novos para isso, não é, Rodrigo? não é a idade. Não é. Produção, nós vamos deixar também aqui em baixo, por isso produção não se esqueçam, vamos deixar em baixo o link direto para o Spotify do Rodrigo, para vocês poderem também ouvir estas músicas e segui-lo também, porque também é bom para apoiarmos estas causas. Agora olha, Rodrigo, vamos entrar aqui nas minhas partes preferidas dos podcasts, que é os nossos mini-jogos. Ok. E então, este mini-jogo que temos para ti é muito engraçado, porque é para tu me explicares como se eu fosse uma criança de 8 anos. Ok. Ok? Então eu vou-te pedir uma coisa, não é? São 3 conceitos diferentes daqueles em que tu trabalhas e quero que tu me expliques como cada um deles como se eu tivesse 8 anos. Tá bom. Achas que consegues? Eu tenho uma filha de 8 anos, um de 7, acho que. Pronto, então vá. Exatamente, como se estivesse a explicar à Valentina, ao Heitor, ou ao Otto, não, que ele ainda é Ele ainda pequenino, é por pequeno. isso, pronto. Mas como se estivesse a explicar Tá bom. ali à Valentina estes conceitos. Automação. Você quer que alguma coisa aconteça. Pronto. Então, vamos, por exemplo, eu quero ir até o frigorífico pegar a manteiga. Pronto. A automação vai fazer o quê? Vai pegar cada passo. Então, eu saio da sala. Então, eu levanto do sofá, viro para a esquerda. Então, imagina a minha sala, tá bem? Ok. Viro para a esquerda, depois viro para a esquerda de novo, dou tantos passos, dou mais outros passos para frente, viro para a direita, agarro na porta da geladeira, frigorífico, né? Vamos falar o português de Portugal. Frigorífico, localizo a manteiga, estico o meu braço, pronto. A automação, ela faz isso, ela divide em passos uma tarefa grande e faz de forma automática. Então, como diz o próprio nome, eu não preciso executar. Então, se eu tenho um robô em casa que está treinado para pegar manteiga no frigorífico, eu consigo simplesmente pegar a manteiga. Ele vai automaticamente seguir passo a passo e executar aquilo para mim. Pronto. Ok. Acho que fiquei a perceber o que é automatização. Não sei se a Valentina entendeu, mas a Valentina teria entendido. Acho que sim. Ela já anda na Shark Coders também. Bom, claro. Mas isso, nós pagamos aos nossos convidados para eles andarem nas Shark Coders. Não, é que a Shark Coders é fixe para as crianças.
Pois é, Charcoders é muito fixe para as crianças. É. AI generativa ou criar músicas com AI. Pronto, como é que tu explicas isto? Então, você tem uma ideia na cabeça. Uma música pode ser para um familiar, pode ser para um amigo, pode ser para aprender alguma matéria que você não entende. Vai pegar essa letra, vai criar uma letra, vai resolver o seu problema, vai colocar na IA e vai escolher o que você quiser. Pode ser um samba, pode ser um fado, pode ser um funk, qualquer coisa, Ok. né? E a IA vai fazer a música e você se diverte. Essa a facilidade da IA não tem muito o que explicar. Coloca lá e espera o resultado. Às vezes é surpreendente, pode ser bom, pode ser ruim, mas aí é só tentar de novo, né? Se não for bom. Muito daquilo que nós defendemos na Shark. Tentar, errar, melhorar, evoluir, tentar novamente. Tudo isso Sim. faz parte da vida. Seja em que altura nós estejamos nela. Sejamos crianças, adultos, idosos. Estamos em constante evolução e em constante forma de tentar sempre ser melhores. Engraçado, só para ver uma frase aqui na minha cabeça do Thomas Edison. Ele, quando conseguiu criar a lâmpada, ele tem uma frase que ele fala: olha, eu precisei errar 1000 vezes para acertar uma. Então, assim, o errar, né, faz parte do aprendizado. Você erra, você tenta ver o que foi o principal erro, tenta melhorar, tenta de novo. Ele tentou só 1000 vezes antes de conseguir. Né? Eu acho que também é um bocadinho porque na sociedade está incutido que o errar é uma coisa negativa. Pois é, infelizmente. Em qualquer sociedade, não é? Erraste, fizeste mal, e isso é negativo. E não olhamos para o errar como uma forma de eu tentei, não consegui, agora vou tentar novamente para ver se desta forma, com esta maneira diferente de fazer, consigo fazer novamente. E o que nós tentamos também muito instruir na Shark Coders, e achamos que a programação é muito boa neste aspecto com as crianças, é que elas erram muito. E é muito positivo errar. Uma criança que não erra que é negativo. Sim. Porque é errar que elas vão conseguir perceber o raciocínio lógico que está por detrás do exercício que fizeram. E trazer também mais resiliência, né? Sim, porque lidar com a frustração. Exatamente. Hoje é tudo muito pronto, hoje é tudo muito fácil, né? Mas quando você tem que realmente enfrentar isso, olha, errei, vamos tentar de novo. Isso traz muita inteligência emocional, inclusive. Ok. Integrar conhecimentos de áreas diferentes. Isso, para explicar para uma criança de 8 anos, é isso? Imagina que eu sou a Valentina aqui ao teu lado, papá. Como é que filha, eu assim, integro em conhecimentos de áreas diferentes? Eu posso dizer que integrar conhecimentos de áreas diferentes, na verdade... O que é integrar? Mas na verdade é um processo natural. Porque, assim, o que é a criatividade? Quando você integra uma coisa com outra, você está usando sua criatividade. A criatividade não aparece do nada. Não é Deus que vem na sua cabeça e te dá uma ideia. Não. Você só vai ser criativo se você tiver uma exposição a diversas coisas, diversas áreas, como tecnologia, a música, o militar. Você vai juntando tudo isso e aquele insight que você tem, essa criatividade, essa ideia, ela vem naturalmente, entende? Não tem como alguém ser criativo. Vou dar um exemplo para uma criança, por exemplo. Tem um músico, aquele músico que lê a partitura. Ele é muito bom executor, ele lê a partitura perfeitamente, pega o violino dele, o instrumento que for, e executa muito bem. E ele está sempre tocando aquela mesma, por exemplo, só música erudita. Se você pegar um músico desse e colocar numa roda de jazz, ele não vai conseguir tocar. Por quê? Ele só sabe ler a partitura. Agora, se ele sabe ler a partitura, se ele exercita a ouvir o jazz, o samba, o pop, o rock, e ele tenta tocar aquilo por ele mesmo, ele vai construindo um repertório. E é aí que ele pode improvisar. E é aí que vem a criatividade. A criatividade é uma junção que eu acredito que é natural, mas ela parte do princípio que tem que ter o estímulo, a pessoa tem que ter passado, vivenciado essas coisas todas para poder conectar em algum momento, entendeu? Ok. Eu acho que se percebi, acho que percebi, e acho que os teus filhos, se estivessem aqui, também tinham percebido. Espero que sim. Olha, tu além disto tudo, ainda és agente imobiliário.
É. Porque deves achar que tens poucas coisas para fazer, não é? Mulher, 3 filhos, Que agora eu quero ganhar dinheiro. fazer músicas. E Ai, ai. então és agente imobiliário, não é? Pois, sim. E criaste robôs e automatizações. Mas tu és empreendedor, Sim, porque sim. tu és agente imobiliário, mas pouco trabalho fazes. Porque tu crias. Não quero Será trabalhar, que deixa eu podemos fazer dizer um isto assim? Aqui, É quase isso. Ai, não quero sem trabalhar. querer desprezar aqui o trabalho Sim, do sim. Rodrigo, porque ele tem muito trabalho por trás para que agora possa Sim, não sim. trabalhar tanto, não é? Exatamente, Pronto, que é exatamente. mesmo isso que vamos falar. Ou seja, É. tu és agente imobiliário, mas criaste automatizações Uhum. e robôs, agentes, ou assim, Uhum. para atender melhor os teus clientes, Sim. não é? É. Como é que isso funciona? Olha, funciona assim. A minha imobiliária já nasce 100% online e com foco no digital, juntando esse meu conhecimento com programação, essa minha curiosidade, e eu quis resolver um problema. Não sei se o pessoal está atento, mas eu fazendo pesquisa de mercado antes de abrir, eu vi que a maior parte das reclamações que existem hoje das agências imobiliárias tradicionais é a demora no retorno do contato, e eu já passei por isso, ou às vezes nem retornam. Então você liga na imobiliária, eu gostei daquela moradia, tal, tal, tal. Ah, olha, o agente não está aqui no momento, eu vou anotar seu telefone, tal, tal, tal. 2, 3 dias depois te retornam. Ou quando retornam, pronto, enfim. Isso foi uma pesquisa feita na internet e a maior parte das reclamações vem daí. Então eu falei, olha, se a gente tem hoje, tecnologicamente falando, capacidade de poder dar uma resposta rápida, imagina, você está lá na internet, viu um imóvel e quero fazer uma pergunta agora. 2 da manhã. Um agente inteligente, super inteligente, não estou falando de um robô. Um agente super inteligente vai começar a te responder, vai te qualificar, vai perguntar o que você precisa, o que você procura, vai te mostrar aquela opção, vai te mostrar outras opções que tem no catálogo, né, de imóveis. E você pode sair dali com um agendamento para amanhã, eu ligar, ou uma visita marcada. Isso às 2 da manhã. Então, assim, isso dá uma resposta muito rápida para um mundo que já é rápido, né? Então, tudo que eu tenho montado hoje para a agência imobiliária é para que seja rápido, claro, para me facilitar um bocado. Mas imagina, se você tem um imóvel anunciado comigo, você quer que as pessoas todas sejam atendidas, os clientes interessados em comprar. Ela vai ter sempre a resposta e a tendência é que isso aconteça mais rápido, uma venda mais rápida, mais fluida, né? E qual é que é o feedback que tens tido até agora de usar estes agentes para fazer este atendimento serem feitos por aí, não é? Qual é que é o feedback que tens das pessoas? Achas que tens uma maior retenção ou uma menor retenção dos clientes? Olha, o que as pessoas já estão um pouco acostumadas com bots em atendimento, pronto. O feedback que eu tenho é justamente na inteligência, porque você pode conversar com um agente desse e, aliás, os agentes que eu montei, eles não são robôs, eles são agentes mesmo, eles têm uma memória persistente. Então imagina, se você fala com um robô, com um agente, inclusive você vai falar com a Ana Clara, se você falar com... Tu dás nomes a eles, dou nomes. Ok, então quais é que são os funcionários da tua imobiliária? Eu tenho o Fred, que é o meu gerente geral, Ok, é o gerente da coordena, imobiliária, certo? que coordena tudo, os outros robôs. Eu tenho a Ana Clara, que faz o atendimento do inbound, ou seja, quem entra em contato conosco, WhatsApp, Messenger, Instagram, chat web, ela conversa com você. E tem a Suzana, que faz o outbound, que ela vai ligar para conseguir clientes para angariar imóveis. E eu tenho... os outros já não têm nome. Os outros são um agente de pesquisa de web scraping, para procurar imóveis. Tenho 3 agentes para a parte de marketing, um para conteúdo, para gerar a parte de texto, para gerar a parte de imagens. Tenho um de segurança de informação e tenho... pronto, é isso. Esse é o meu destaque de funcionários. Achas que teres dado nome aos teus 3 principais agentes, ou seja, aqueles que mais trabalhas, não é? Sim. A Ana Clara, a Susana Sim, e o sim. Fred, de alguma forma torna esses agentes mais humanoides, mais humanos? Então, humanos eles nunca vão ser. Sim. Mas a gente, como humano, quer ter uma interação humana. Então, assim, para mim é fácil. Pega lá o meu Telegram, Fred, faz isso, faz aquilo, agenda aquilo outro. E ele entende o que eu falo e me responde por texto, da maneira que eu gosto. Eu também já tenho o jeito que eu gosto de ver um texto. E ele também me responde por áudio hoje, se eu tiver a conduzir ou se eu não quiser ler. Então, assim, fica uma interação mais humana. Ok. Eu não me iludo
de que, ele é um humano ali do outro lado. Mas é gostoso, é divertido, Ok. entendeu? E uma implementação que eu vou fazer pro Fred é ele poder me ligar quando tiver uma coisa urgente. Se eu me esquecer de algo, imagina, tem uma coisa importante para acontecer. Vai tocar o meu telefone. Ô, Rodrigo, aqui é o Fred. Então, olha, tem isso, isso e aquilo. Ah, tá bom. Isso já tá feito, só não tá implementado. Pronto. Mas é uma coisa que é interessante de Ok, trabalhar. demos aqui montes de exemplos de automatizações e de como é que funciona a empresa de agência imobiliária do Rodrigo, Sim, não sim, é? sim. E de como isso também beneficia o tempo dele, porque ele acaba por tu teres estas automatizações, tu acabas por ter mais tempo para outras coisas, tais como família, tais Uhum. como o teu gosto também pela Sim, música sim, e na sim. criação das músicas com a AI, Claro. e acaba por ser uma mais-valia para ti. Sim. É justamente aí que a gente tem que aproveitar a inteligência artificial. Não é que a inteligência artificial vai nos substituir, Uhum. né? A gente pode colocar em alguns lugares que a gente não quer estar. Por exemplo, eu não falei da Sofia, que é outra agente que faz o administrativo. Então, ela recebe o e-mail, ela organiza o e-mail para mim, ela guarda as faturas, se a solicitadora pedir alguma coisa, ela envia, se a contabilista pedir alguma coisa, ela envia, recebe. Então, assim, trabalho burocrático, trabalho administrativo, que eu não quero fazer. Isso eu não quero fazer mesmo. E ela faz para mim. Isso me sobra tempo, como você falou, para eu poder fazer outras coisas, para eu poder ter mais tempo para os clientes, para o atendimento humano, né? Eu vou estar muito mais folgado para ter tempo de conversar com o cliente, Sim, a entende? nível tempo e a nível mental também. Mental também, já não estou ali com uma fadiga enorme no fim do dia de tarefas chatas e eu tenho que Uhum. ainda ter E energia para repetitivas. repetitivas, automação e os robôs e ligados com uma IA dão essa liberdade para a gente, né? Diz-me uma coisa, tu aprendeste programação para fazer isto ou foi ao contrário? Aprendeste programação e depois pensaste, posso aplicar isto no trabalho? Exatamente. Primeiro eu aprendi, depois, como eu falei no início, eu sou curioso. Então, a primeira vez que eu fiz programação, eu tinha 15 anos. Agora vou fazer 42 no mês que vem. Ninguém diria. Pronto. O cabelinho aqui, pronto. Enroladinho, parece Dá um jovem. certo, dá um certo Sim, charme, dá um dá um charme, certo, sim, rejuvenesce. sim. Pronto, mas assim, imagina, aprendi aos 15 anos a programar. Nunca fui programador, mas programei no Exército, quando eu estava lá. Programei quando eu estive como produtor cultural, na área cultural, no balé de São Paulo, no balé do estado de São Paulo, eu era produtor lá, tinha que gerir orçamentos, tinha que gerir uma série de coisas. O que eu fiz? Macros no Excel, que é linguagem VBA, que eu tinha aprendido. Então eu peguei uma planilha que era horrível de trabalhar, programei ela toda. Não era programador, mas fiz aquilo. E ainda tirei. Foi engraçado que quando fiz isso, a minha chefe, você está perdendo muito tempo com essa planilha, que não sei o quê. Naquele ano, teve um furo de R$ 1 milhão no orçamento da entidade e a única área que não teve furo foi a nossa, né? Então, a programação me ajudou ali. Depois, em outras áreas também programei, mas nunca como assim, eu nunca programei para trabalhar com programação. Mesma curiosidade eu aplico hoje, foi a pergunta que você me fez. Realmente, eu aprendi e utilizo. É por aí. Ou seja, há pessoas que precisam de uma estrutura, de um professor, de um curso, e depois há os autodidatas, não é? As pessoas que Uhum. aprendem sozinho, como é o teu caso. Tu és claramente uma pessoa que se enquadra na parte do autodidata, não é? Uhum. O que te faz o que é que te faz conseguir aprender sozinho? Achas que é só curiosidade? É curiosidade e muita vontade, né? Tem que ter uma vontade grande, porque também o percurso de aprender sozinho É mais difícil. porque você não tem uma coisa direcionada, né? Então, você erra muito. Você escolhe caminhos muito errados. E depois descobre que aquilo não serve. Depois tem que voltar atrás. Então, assim, o ser curioso acaba sendo também, para mim, às vezes é um sofrimento. Entende? Às vezes eu sofro um pouco. Porque eu pego uma linha, eu vou naquilo, nossa, perdi 2 dias nisso, não é nada disso. Foi o tempo. Já perdi, né? Se tivesse um professor, ele já me dava o caminho das pedras, né? Sim. Mas por outro lado também, às vezes eu erro ali, naquele caminho, mas também aprendi algo que depois posso conectar, entende? Eu acho que a curiosidade e a vontade. Você tem que ter mesmo
uma vontade de resolver aquilo, aquela coisa meio obsessiva, né? Ok. Achas que há coisas que não consegues aprender sozinhos ou achas que tudo dá para aprender sozinho? Eu acho que tudo dá para aprender sozinho. É o percurso que vai ser diferente, pode ser mais longo, né? Como eu estava falando, um professor pode te ajudar, mas o ser humano é completamente capaz de aprender qualquer coisa, né? Hoje a gente tem muito mais informação disponível. Então eu consumo muitos vídeos no YouTube, né, de conteúdos que são relevantes para mim. Eu aprendo muito com aquelas pessoas. São meus professores também, de alguma maneira, Uhum, né? sim. Mas assim, hoje a informação está muito disponível. Quem souber escolher a informação consegue aprender o que quiser, né? A programação eu tive uma escola, mas eu continuo aprendendo hoje, vendo vídeos no YouTube, lendo artigos e é uma coisa constante. É por aí. Quando começas a aprender algo novo, há alguma coisa que faças sempre primeiro, tenhas sempre o primeiro passo? Ou seja, imagina, decides que agora vais aprender a cozinhar, certo? Certo, certo. Calma, eu de todas as outras vezes em que aprendi a ser músico, ou que aprendi a fazer automatização, ou que aprendi a programar, comecei sempre por este passo. Tens essa rotina ou crença assim ou não? Ou quando queres, começas sem qualquer. Tô tentando pensar aqui enquanto você faz a pergunta, porque eu nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Eu sei lá como é que começa isso. Ou seja, Mas, não tens um esquema. mas olha, normalmente, Nossa, como seria? Vai, por exemplo, para cozinhar. Eu é, acho que começa assim. Eu vejo uma coisa e Ok, falo, quero fazer isso, ok. entendeu? Quero fazer isso. Aí eu vou lá. Como é que faz? Como é que se faz arroz? Pronto. Ok. Aí vou lá, vou começar a ver. Aí depois você vai ver na internet, tem talvez 1000 receitas de arroz. Uhum. Aí vai, olha uma, olha a outra, vai fazendo um apanhado. Pronto, e aí chega um momento que você fala, acho que agora eu consigo fazer um arroz, Ok. né? Pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui e vai. Mas eu nunca tinha pensado nisso, mas acho que a curiosidade em aprender vem, ou talvez de uma necessidade e uma vontade, né? Necessidade ou vontade, é por aí. Muitas coisas do que eu já fiz no trabalho, por exemplo, aquela planilha maluca que eu fiz, eu não tinha vontade, eu tinha necessidade. Entendeu? Eu não queria Foi na fazer força aquilo. do ódio. Eu era produtor, foi na força do ódio. Eu era produtor, eu não queria ficar mexendo com planilha, eu queria ir pra rua e fazer coisas. E aí eu falei, meu Deus, eu vou perder muito tempo aqui. Então, olha, por necessidade, eu fui lá e descobri como eu ia resolver aquilo. Né? Então, acho que necessidade e vontade, dependendo do caso, que é o começo disso tudo. É a fórmula. A É a fórmula fórmula. são essas duas coisas. É por aí. Ok, ok. Olha, vamos para um segundo jogo. Tá bom. Ok? E aqui eu vou-te dar partes de coisas que tu fazes, ou seja, duas Uhum. coisas que tu costumas fazer, Uhum. e tu dizes-me o que é que elas têm em comum. Ok. Estás preparado? Não, mas vamos lá. Mesmo que não esteja tens aqui, não é? Vamos improvisar. Vamos na força do ódio. Não é tanto. Então, aprender um instrumento musical versus aprender a programar. Como é que eu tenho, o que eu tenho que responder mesmo? Peraí. Eu me perdi aí. Qual a relação entre elas, é isso? Sim, o que é que elas têm em comum? O que elas têm em comum? Aprender um instrumento musical e programar. Pronto, como eu tinha dito antes, a música também é uma linguagem. Né? Uhum. Então a música ela é um combinado de ritmo, de melodia, harmonia, é uma série de elementos que fazem a música. E ela é uma linguagem. E a programação também é uma linguagem. Né? Então o que tem em comum é você entender como é que funciona essa linguagem para você tirar daí algum resultado. Né? A música, pego aquela linguagem, vou experimentar, vou tentar e eu tiro a música. A programação, conheço aquela linguagem, então como é que eu resolvo esse problema lógico? Como é que eu faço isso acontecer? Eu vejo muita relação. Pode parecer muito distante música, que é arte, para programação, que é tecnologia, é pura lógica, mas tem muita conexão aí. Né? Criar uma automação para clientes versus compor uma música. O que é que elas têm em comum? Muita coisa. Porque quando você compõe a música, não é para você.
você faz para passar uma mensagem, você constrói para passar aquela mensagem. Então é sempre para o outro. Quando eu construo uma automação para um cliente, também é para o outro, né? Então eu estou numa música, posso até mesmo resolver o problema de alguém, ou ajudar com uma mensagem bem passada. E na automação, posso ajudar o problema daquela empresa, daquela pessoa que me contratou. Ser militar versus ser programador. O que é que tem em comum? O militar é quase que um robozinho, né? Não, porque com o militar Um mini humanoide. É mini humanoide. É porque assim, tudo que está no exército está escrito. Você não faz nada que não está escrito. Tem um script, tem o código. Cada função tem você faz isso, você Tem uma faz lógica. isso, tem uma lógica. E cada pessoa é uma peça que executa uma parte e você tem o todo. Pronto. Então, eu vejo que o exército é quase que um grande sistema, né? E ser militar, você é um robozinho naquilo, pronto. Até por isso que eu saí, estava muito engessado. Eu tinha muita criatividade, muita coisa que eu queria explorar, e o exército me travava um pouco. Limitava. Por um lado é bom, você vai lá, todo dia você sabe o que você tem que fazer. Você não precisa pensar em nada. Mas para curiosos. Cansa um pouquinho. Tocar bateria versus criar robôs. O que é que isto tem em comum? Pronto, a bateria é um instrumento que são vários instrumentos. É um conjunto, né, de instrumentos. Você tem ali a tarola, você tem os tambores, você tem os pratos, pronto. E aquilo só acontece se você, dentro de uma lógica da música, né, da linguagem da música, se você toca aquilo aleatoriamente, vira barulho. A música, ela só é música quando ela é organizada. Pronto, e programar robôs também. Se você se você passar para o robô qual que é a lógica que você quer que ele execute, você vai ter um resultado, né? Música. Você vai ter o resultado que você quer. Né? Então acho que tem bastante relação. Acho que dá para a gente relacionar música e tecnologia, dá para relacionar muito. Olha, e agora destas 4 que eu te disse, ou seja, aprender um instrumento versus aprender a programar, criar uma automação versus compor uma música, ser militar versus programador e tocar bateria versus criar robôs, qual delas é que nunca ninguém te tinha perguntado antes? Ou que nunca tinhas pensado antes que tivesse tanto em comum? Eu nunca pensei em nada do que você me perguntou aqui hoje. Eu tô gostando, tá sendo um exercício. Nunca. Porque assim, eu só saio fazendo. Ok. Entende? Vem aquela ideia, vem aquela curiosidade, vem aquela necessidade ou aquela vontade, e eu vou atropelando a coisa, entende? Ok. Nunca pensei qual que é a lógica por trás disso, mas obrigado por perguntar. Porque agora eu tô... Porque afinal há ligação. Tem muita ligação. Ok. E com as suas perguntas opa, peraí. Legal. Olha, Rodrigo, eu estou a adorar conversar contigo. Obrigado, estou a adorar também. Nunca tive ainda nunca tivemos aqui nenhum convidado tão multifacetado. Maluco, né? Meio maluco. Não é nada maluco, não é nada maluco. Multifacetado. E quero mesmo continuar a conversar contigo, só que nós já esgotamos o tempo do nosso episódio, ok? Por isso, vamos continuar a conversar, mas numa segunda parte. Tá bom. Tá bom? Combinado. Então vá. Até vocês, até à próxima. Obrigada.